Olá, tudo bem? Seguimos aqui, né, com os estudos deste livro lindo. No vídeo de ontem, eu parei assim numa parte que eu faria os comentários, né? Acabou que deu problema no celular, gente, mas eu consegui fazer o corte aí, porque ele não gravou os meus comentários. Então, eu acredito que seja pra gente fazer um comentário mais longo, porque se eu comentasse, eu estaria ali meio restrita no limite imaginário que eu criei para os vídeos não ficarem muito longos, né? E então esse vídeo aqui vai ser para a gente fazer esse comentário do vídeo anterior, mas estabelecendo links com coisas que nós já falamos aqui. Nós estamos agora na página 30 do livro, quando o Marco começa a trazer, a explicar, né? Ele fez toda uma introdução sobre energia, sobre o Brasil, sobre o trabalho dele, e agora ele está detalhando um pouco mais o trabalho no Brasil. Então, esse capítulo no qual estamos é sobre a bandeira do Brasil, um cosmograma. Então, só para a gente recapitular um pouquinho. Lá atrás, no livro, foi falado que cosmogramas são desenhos, são símbolos, que eles podem ser entendidos em várias camadas. Então, nós humanos entendemos, os seres da natureza entendem, então é uma coisa abrangente, porque está ligado aos arquétipos do planeta Terra, certo? Guardemos essa informação. Aqui nesse capítulo, ele fala que ele teve alguns sentimentos, algumas intuições e entrou em contato com o ser protetor que o acompanha nas visitas no Brasil, que é uma xamã, né? Uma senhora xamã, uma indígena, que ele diz que é uma indígena de pele vermelha, que se assemelha mais aos indígenas americanos e não aos indígenas que foram descritos quando do descobrimento do Brasil. Então, acredita-se que ela é muito, muito mais antiga do que a época na qual o Brasil foi descoberto. E essa indígena, ela fala para ele que o arquétipo do Brasil, né, desta terra, está relacionado à bandeira. Então, a gente pode traçar várias coisas a partir disso. As pessoas que fizeram a bandeira, que tiveram a intuição de conceber a bandeira daquela forma, provavelmente elas foram intuídas de alguma maneira, mesmo que suprimindo a parte do amor. Amor, ordem e progresso, né? Então o amor foi, né, suprimido ali da bandeira, mas de alguma forma elas tiveram algum contato, né, alguma intuição, porque muita coisa que a gente faz em nossas vidas de forma intuitiva, na verdade, né, que a gente faz, tive uma ideia, né, isso tá vindo, né, são informações que nossos seres de luz, nossos anjos passam para nós. Então, essas pessoas que conceberam a bandeira, de alguma forma, elas estavam interligadas com o arquétipo do Brasil e conseguiram representar, mas com alguns, né, pontos ali. Talvez até porque essas pessoas não conseguiam estar tão integrados à natureza do país, à profundidade energética, a todas as questões naturais aqui da Terra. Então, elas não conseguiram conceber a bandeira de uma forma integrativa. Ou, né, isso foi feito também, né, dessa forma, já de forma proposital. A gente não sabe, né, o porquê que as pessoas que fizeram a bandeira, a gente não sabe por trás, né, quais que eram os reais pensamentos delas também. Então, elas talvez não sabiam, não, né, vão partir desse princípio que elas não tinham esse contato profundo, né, era um país novo, com certeza são pessoas que ou imigraram, né, vieram da Europa para cá nessa época de domínio, né, do Brasil, ou elas eram descendentes europeus. Então, né, imagina que nessa época lá atrás, quando foi feita a bandeira, como é que era a energia, né? Se a gente fala que a Terra, ela se cura sozinha, mas pode ficar algum resquício. E como nós, né? Acontecem coisas complexas na nossa vida, né? Traumas e decepções, um monte de coisa. O tempo a gente vai limpando aquilo. Às vezes fica, né? Uma questãozinha, que terapia ajuda muito, né?
mas a Terra também, né? Então, naquela época lá, que faz muito tempo, 1800 e pouco, esses machucados da terra Brasil, né, estavam mais à mostra. Então, essas pessoas talvez não conseguiam se conectar, porque o Marco, nesse livro, ele até fala, né, que nós brasileiros é como se a gente andasse um pouquinho acima da terra, a gente não entra. Parece que o nosso inconsciente tem medo de acessar as coisas densas, né, que foi citado também nessa parte do livro, as coisas densas que ocorreram aqui na época da colonização, né? Então, ele em contato, né, com esse ser, com essa senhora xamã, que fala do arquétipo da bandeira, e ele começa a perceber essa necessidade do feminino, já que o Brasil é um país de águas, e ele tá, né, num paralelo aí no planeta Terra mesmo, com o Tibete, então as montanhas altas do Tibete é o masculino, e as águas do Brasil o feminino. Então ele começa a conectar tudo isso, e com essas intuições, né, com esse contato com esses outros planos que ele conseguiu aprender a estabelecer, porque é uma coisa que nós também podemos aprender. Então, com isso, ele entende essa questão da necessidade de integração da bandeira, que todos os elementos que estão ali, né, que a gente vê tudo um em cima do outro na escola, quando a gente é criança, a gente corta, né, faz recorte das folhas coloridas e cola um símbolo em cima do outro. Acho que isso fica bem claro, né, que eles não estão integrados. Então, ele começa a fazer um trabalho relacionado à integração de todos esses elementos que compõem a bandeira do Brasil. E a partir disso, ele vai, né, através de intuição também e, né, de comparações e tudo mais, ele vai vendo quais os cosmogramas que precisam ser colocados em cada pedra. Foram 9 pedras. E qual é o local que essa pedra com este cosmograma específico precisa ficar. E daí daqui para frente no livro, ele começa a explicar isso. Cosmograma de tal lugar foi formado com essa parte da bandeira, integrando com essa, por causa disso, disso, aquilo, foi colocado em tal lugar. Por causa disso, disso, disso. Então, as energias que ele sentiu em cada lugar, ele consegue integrar isso, conectar com essa característica daqueles elementos da bandeira que ele integra ali. Então, é uma coisa muito profunda, muito bonita. Às vezes, para o nosso mental concreto, é um pouco difícil a gente entender, né, como é que ele percebeu tudo isso, como é que esses símbolos têm efeito em todas essas camadas da Terra, como é que vem um apoio, que vem, né, uma consciência maior das pessoas e de todos os seres ao estar em contato com esses símbolos. Então, às vezes, o nosso mental não entende muito, mas, né, eu peço para vocês, a gente pode aprender e depois vai sentindo, né, traz para o coração. A gente alimenta o nosso cérebro, o nosso mental, às vezes ele vai ficar um pouco confuso, mas depois a gente traz para o coração, para a gente ir percebendo, né, e fazendo paralelos também com outras coisas na nossa vida, certo? Então, aqui, ó, um vídeo de comentários de quase 9 minutos, ó, era para ser um vídeo exclusivo mesmo dos comentários. Então, agradeço, né, por você estar acompanhando aqui, e no próximo vídeo a gente retoma a leitura, certo? Para avançarmos um pouquinho mais nesses pontos agora que ele vai trazendo a explicação de cada cosmograma, certo? Muito obrigada. Até!